Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Gravando esse vídeo aqui para vocês, hoje é dia 13 de julho de 2026, segunda-feira. Vamos conversar. Gente, sobre morar aqui nessa nova casa. Eu me mudei em maio, né, dia 7 de maio. Hoje completou, gente, 2 meses e 6 dias que eu moro aqui. Eu me mudei dia 6 de maio de 2026 e hoje é dia 13 de julho de 2026. E vim contar para vocês resumidamente como está morando aqui. Eu vou logo dizendo para vocês que eu gosto bastante dessa casa. E uma das coisas que eu gosto, que ela é uma casa muito boa, assim, tudo branquinho e os cômodos, assim, parece que quando é feito pra gente, sabe? O quarto, a cozinha e aqui que eu faço de copa, que eu ponho o armário, a mesa, e tem a mesa da casa já, né, gente? Que ela já é chumbada no chão. E aqui eu deixo algumas coisas que tá meio desorganizado, por isso que eu não mostrei mais pra vocês, gente, porque tem coisas aqui que eu tenho que organizar, que não tá legal, tá aqui no cantinho. São coisas que tem, às vezes a gente tem o local da bagunça, né? E aqui tá sendo o meu local da bagunça. Então, eu vim conversar, falar para vocês isso nesse vídeo de hoje. Então, morando aqui, né, como eu disse para vocês, tem 2 meses e 6 dias. Tá sendo muito bom, principalmente para minha saúde, sabe? Onde eu morava lá, também me serviu por um bom tempo. Foram mais de um ano morando naquela casinha. E a gente tem que agradecer, gente, por onde a gente passa, e por tudo que acontece no momento que a gente está vivendo na nossa vida, ou estando bom ou não, a gente tem que ser grata a Deus. Mas eu vou falar para vocês algumas coisas que melhorou bastante, graças a Deus. E lá a casinha, né, quando eu gravava para vocês, lá vocês podiam ver que tinha muito mofo, sabe? Era algo assim, da casa mesmo, porque tinha uma infiltração do outro vizinho que era na lavanderia. E eu cheguei, gente, até desativar lá. O que é desativar? Não entrar muito lá, porque eu não tinha muito o que fazer. Porque entupia bastante também o tanque. Então, eu geralmente lavava minha roupa tudo na pia da cozinha, tá, gente? Então, era tudo lavado ali. E eu não tinha tanquinho ainda, não tinha a centrífuga hoje que eu tenho. E, e era muito mofo. E isso foi acontecendo de acabar estragando as coisas. Coisas que eu sempre tomei muito cuidado, gente, porque eu me mudei em algumas casinhas, né? Compartilhei com vocês, mas sempre com muito cuidado com as minhas coisas. Porque são coisas que pessoas me abençoou e a gente tem que zelar por tudo. E eu sou assim, sabe? Quem me conhece pessoalmente sabe o quanto que eu zelo e o quanto que eu tenho amor naquilo que as pessoas me dão. Então, infelizmente, foi mofando, a madeira foi nem meu armário, devido ao mofo mesmo, porque morei mais de um ano lá, né, no mofo, as infiltrações, e foi, infelizmente, né, o fogão também enferrujou por dentro, e tudo também do local ser muito úmido, né, e foi o fogão meu, a geladeira também lá parou de funcionar. Infelizmente, é exatamente por causa disso, né? Porque nas outros lugares que eu morei, assim, falando para vocês, a geladeira minha, ela foi de doação. E ela já dava algum probleminha, mas não era algo assim que ficava.
sem funcionar. Foi consertada ela e infelizmente ela parou de funcionar lá. E hoje, graças a Deus, não posso deixar de agradecer a minha amiga Clarice, que me abençoou com esse frigobar, que senão não tinha nem como guardar os alimentos, alguma mistura, né? Mistura algum frango, pé de galinha, eu gosto bastante, sabe, gente? Então, infelizmente, dizer, né, para vocês a diferença, né? E roupas minhas também. Então, aqui, gente, sabe? O cheiro é diferente, o ambiente é diferente, parece que é um ambiente mais alegre. E lá também, gente, eu vivi momentos felizes também. É que nem eu falo, a gente tem que ser grato por tudo. E eu gostava da região, gostava do bairro. É, e assim, eu vivia lá, vivi por muito tempo lá. E eu já comecei a procurar casa por esse motivo, gente. A gente procura algo para melhorar em nossa vida. E aí Deus me abençoou de eu conseguir aqui. Então aqui, gente, é como eu falei para vocês, é tipo 3 cômodos, mas é 2, né? Porque a cozinha, o quarto e o banheiro. E aqui tem a lavanderia minha, tem assim, tudo do meu uso, né? Não são compartilhados com ninguém. E isso é muito bom. E a rua, assim, é reta. Tem muitos morros aqui, viu, amigas? Por exemplo, para você ir em algum local, tipo mercado, é, tem uns morros para subir. Mas graças a Deus, Deus foi tão maravilhoso que a rua que eu moro é reta. É reta, não tem, sabe, morro. Só a hora que vai pegando ali para ir lá vender os kits de docinhos. E o mais incrível é que não me deu mais furúnculo aqui. E o meu furúnculo, gente, ele tem a ver com o emocional também. E eu acredito também que por o mofo, essas coisas também, eu acho que de alguma forma, né, acaba afetando de alguma forma a gente também. E a minha respiração também, gente, melhorou bastante. Porque uma vez, uma inscrita me falou que a infiltração, o mofo, pode até causar alguma coisa na nossa respiração. Então, mudando pra cá, né, eu tive mais gosto, assim, de arrumar as coisas, sair daquele quadro mais depressivo, sabe? Lutar por mim, compartilhar coisas diferentes com vocês, momentos mais felizes, né? Porque eu era uma tristeza em pessoa. E eu acho que o ambiente muda a gente, sabe? O ambiente. Por exemplo, se um dia Deus me der a oportunidade de ter uma casa, eu não queria tudo de luxo, não, gente. Mas a gente tem que projetar coisas na nossa mente, imaginar sonhos. Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele quer que a gente sonhe alto, sim. E ele põe em desejo no nosso coração que a gente sabe que para Deus nada é impossível. Mas se um dia eu tivesse condições, eu queria ter uma casa também, gente. Tudo muito clarinho, piso assim, nessa cor. E para Deus nada é impossível, né? Uma bênção estar morando aqui, uma gratidão a Deus. E respondendo também novamente algumas perguntas. Me perguntaram se aqui é aluguel. Aqui é aluguel, gente. Não é cedido, não é de ninguém, né? Já até falaram que era a casa do Ricardo aqui. Não tem nada a ver, sabe? Aqui é uma casa de aluguel, e a gente paga para morar, né? E tá tudo bem, né? De momento, quando a gente não tem as nossas coisas próprias, a gente tem que, né, pra gente ter um lar, tem que fazer assim, né? E também, gente, eu comecei a me cuidar mais, sabe? A gente que tem obesidade, a gente tem autoestima meio abalada. Mas a gente tem que começar a se amar, porque é difícil a gente cuidar de algo que a gente não ama, sabe? E a depressão, ela te faz se sentir mal, te faz se sentir incapaz. Isso eu só vivi numa tristeza, num desânimo. Então, aqui eu me senti mais animada,
né, relatando para vocês como eu me sinto aqui, né, e as diferenças também do que melhorou de lá para cá, né? Mas graças a Deus eu só tenho que agradecer mesmo. Eu gosto bastante. Vocês dá para perceber, né? A gente percebe quando a gente se sente melhor em outro ambiente, né? Eu acredito que o ambiente também faz a gente se sentir melhor, mas também é importante dizer que o ambiente a gente que faz também, sabe? Por isso que eu continuei com a minha fé. Eu sou muito julgada, gente, sabe? E infelizmente a gente tem controle daquilo que a gente faz, fala e compartilha. Mas infelizmente as pessoas a gente nunca vai ter ali a responsabilidade do que falam, né? Mas já questionaram até minha fé, falaram assim: cadê o seu Deus? Eu não queria servir um Deus desse. Só que não sai da minha cabeça uma pregação que eu ouvi de um pastor que ele edifica a alma, sabe? E naquele momento que eu precisava escutar aquilo e ele me edificou totalmente. Porque tem pessoas que passam por situações maravilhosas em suas vidas, né? E têm a fé. E também aquelas pessoas que estão doentes, que estão na dificuldade também, têm fé. E também pensa, assim como as pessoas que vivem uma vida boa, que também tem que ser grato por aquilo que está passando, né? Pelo propósito. Então, o que eu queria dizer para vocês que ele falou naquela pregação e até hoje eu não esqueço, independente do que você esteja vivendo, dias bons, ruins, prosperidade, dificuldade, Deus ele continua sendo Deus em todos os momentos da sua vida. E, e a diferença aí é você acreditar que ele está presente na sua vida, independente da sua situação. E aí, quando ele disse isso, veio essas palavras que eu li. Cadê o seu Deus? Eu não quero servir um Deus desse. Então, aí veio rapidamente na minha mente isso, né? Em todos os nossos momentos, dei graças a Deus e Ele continua sendo Deus em tudo. Então, quando a gente passa por situações difíceis, vem na minha mente, né, a vida de Jó. Jó foi tudo tirado dele. Tudo, gente, tudo, família, a riqueza que ele tinha, filhos. Imagina você na lepra, mal, e você ali na fé que Deus, ele é Deus, e era o que mais importava, mais importante para Jó, o que mais importava para ele era a fé que ele tinha em Deus. E Deus reconstituiu tudo na vida de Jó, porque Jó, ele não deixou de lado a fé, ele não deixou de acreditar em Deus, ele não cedeu a vida dele para o inimigo. Eu acredito que antes de acontecer algo grandioso na nossa vida, a gente vive na prova. E são nesses momentos de viver na prova que a gente tem que intensificar a nossa fé em Deus. Aí que a gente tem que ser mais grato, se achegar mais a Ele, ler a sua palavra, porque o manual de Deus, gente, ó, tá aqui, ó, na Bíblia. Tudo que a gente precisa, sabe? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não tenho um amigo de verdade, eu não confio. Aqui, gente, Deus, Jesus, Ele nos fortalece e são nossos melhores amigos. Ou melhor, Deus é o nosso Pai celestial, gente. Ele tem coisas grandiosas para nossa vida. Aqui na Terra, imagina as coisas grandiosas que nosso Pai nos vai proporcionar, que não são coisas aqui na Terra, mas sim eternamente. A gente tem que pensar também nas coisas eternas. Claro, gente, viver o propósito nosso aqui na Terra,
e pensar que daqui, quando a gente sair desse plano, né, temos o melhor a viver, que é a eternidade. Então, eu sempre grata a Deus. Hoje estou muito feliz de morar aqui e poder compartilhar isso com vocês também. É bênção de Deus. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês, dizer para vocês o quanto que Deus ele é muito especial. Se você está passando por uma situação e você não encontra força em nada, busca Deus, busca Jesus. E não precisa palavras bonitas, não. Não, ele sente antes de você sentir. Ele escuta até o barulho das suas lágrimas. E é real. Porque eu chorei tanto já, gente, tanto pedindo misericórdia a Deus por situações que eram coisas difíceis até de dizer para vocês aqui. Que parecia que eu estava vivendo o pior pesadelo da minha vida e não encontrava força, só via um cenário triste na minha mente. Só que Deus, ele me dava força. Vai, Marília, só vai do seu jeito. E até aqui que ele me trouxe. Graças a Deus, gente. A gente tem as nossas falhas, a gente é pecador, mas a gente é um ser humano que tem que ser grato e se achegar sempre a Deus. Na sua pior situação e também na sua melhor. Porque quando a gente está passando pelo vale, a gente procura bastante Deus. Mas quando a gente está passando pela bênção, aí que você tem que agradecer mais e mais, buscar mais e mais, e assim a gente vai indo, tá? Então, foi um resumo de como eu me sinto morando aqui e como tem sido. Há dias de luta e também há dias de glória, amém, gente?